Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse episódio. Hoje a gente vai falar aqui com o Kroner, que é um grande amigo aqui que nós estamos aqui em Goiânia, a clínica dele. E vamos falar sobre os aspectos gerais da clínica, do dia a dia de um dentista, né? E que toca uma clínica ou toca um consultório. Na minha visão, eu acho que o dentista tem inúmeros desafios no consultório. Tem que ser bom tecnicamente, tem que se comunicar muito bem, tem que ter um bom posicionamento hoje na internet, rede social, tem que trabalhar com expectativas do paciente, ter uma boa postura, comunicação e ainda tem que gerenciar os aspectos do consultório, né, da gestão do consultório e clínica. E eu acho que esse assunto é muito oportuno, é muito interessante porque o Kroner tem consultório aqui em Goiânia, né, que é um dos lugares mais concorridos aí do Brasil para ser dentista. E eu acho que vai ser um bate-papo bem legal, né, Kroner? É isso aí. Nesse episódio nós vamos abordar diversos tópicos, desde a captação de paciente, né, até a gestão desse paciente durante todo o tratamento dele. E muito mais importante do que isso, quando você finaliza um tratamento, você não pode abandonar o paciente. Então é muito importante que você tenha a mensuração do momento certo do paciente voltar à sua clínica, para que isso gere uma satisfação e também está intimamente ligado à duração do seu trabalho. Porque se você tem esse controle do tempo certo do paciente voltar ao seu consultório, com certeza seus tratamentos vão ser mais longevos, né? Cara, eu acredito assim, ó, que o dentista, quando ele se forma, ele não tem exatamente um curso de como gerenciar um consultório e nem sabe exatamente qual é o caminho, né, para você começar a ter sucesso profissional. Na minha carreira e no meu andar aí desses 12 anos, eu comecei com comunicação. Tá? Eu acho assim eu acho que foi um grande acerto, sabe? Começar estudando comunicação, melhorando a maneira com que eu falo com o paciente. Eu acho que isso foi uma primeira grande vitória, porque na essência a maior parte dos nossos problemas são problemas de comunicação, se você for analisar bem, né? Não só na odontologia, né? Em tudo. Em tudo, vida pessoal, profissional, acho que tudo é uma questão de comunicação. E esse foi um primeiro grande acerto, né? Eu não sei como é que foi na sua rotina, mas eu acho que uma das dicas, né, que eu daria para quem está começando aí o consultório é investir em comunicação, né? Aprender a falar melhor com o seu paciente pela internet, comunicar através de imagens dentro da primeira consulta. E eu acho que esse é um primeiro bom passo, né? O que você acha, Kroner? Na minha carreira foi semelhante, tá? A comunicação ela é essencial para que você consiga, de fato, se linkar com o paciente e gerar uma conexão, né? Sim. Então, isso é extremamente importante. A comunicação, ela começa antes de você, né? Na verdade, ela começa através dos seus canais de recepção do paciente. Esses canais podem ser digitais ou não, pode ser através da mídia tradicional, como outdoor, enfim, várias outras ferramentas para você atrair. Mas hoje em dia é muito mais internet, né? Eu acho que, considerando hoje o retorno sobre o investimento, eu acho assim que é disparado a internet. Até porque, por exemplo, você vai fazer um anúncio, eu lembro que na verdade, até antes da internet, mas aí você já precisa ter uma base muito grande, a própria satisfação do paciente. Sim. Então, hoje em dia, o boca a boca ele ainda é muito forte, né? É verdade. Então, é o mais barato que você tem e o mais quente possível. Sim. Que existe, né? E dentro... Pode falar. Não, não queria interromper. Mas assim, é porque quando eu comecei, eu fiz uns anúncios da mídia tradicional. Sim. Eu lembro que na época, isso faz assim uns 8 anos atrás, eu pagava assim R$3.000 para aparecer numa capa. Hoje deve estar muito mais, deve estar tipo R$8.000. Mas na época eu pagava R$3.000 para aparecer na capa de uma revista. Sim. De vinculação municipal. E anúncio para dentro era assim R$1.800, R$2.000. Tá? E assim, quantos pacientes vinham desses anúncios? Eram muito poucos, sabe? Realmente assim, ele não pagava o anúncio. Hoje eu acho que menos ainda. Agora, se você pegar, por exemplo, R$8.000 e investir hoje em anúncio, em tráfego para o seu consultório, se fizer uma boa comunicação, estiver bem alinhado, né, você tiver uma boa postura, eu acredito que você retorna muito mais fácil através de mídia online do que tradicional. Só que é muito importante lembrar que hoje em dia a maior onda da internet, de forma que você fazia qualquer coisa e tinha resultados, ela mudou também, né? Até porque a plataforma, ela tem uma disponibilidade tão grande de pessoas querendo anunciar
que ela já não tem mais o compromisso que ela tinha antigamente de te entregar como ela entregava no passado. Então é muito importante que nós tenhamos ferramentas que te ajude a diferenciar no meio de tantas pessoas. Então, a exemplo disso, são as landing pages, né, que eu acho que muitas pessoas não conhecem, mas é algo essencial para que você se posicione na internet. Fazendo esse gancho aí com landing page, muita gente, eu acho que principalmente quem já vem de mais tempo, né, de consultório, ainda tem aquela crença que tem que fazer o site, né? E o site é o clássico, né? Tem o institucional, quem somos... implante, prótese... Aí abre aquele monte de guia. E no final das contas, é até uma reflexão que fica aí para quem está nos assistindo. Quando foi a última vez que você entrou num site, você navegou por todas as abas? Ou que você não existe mais isso. E você leu aqueles textos gigantes? Tipo assim, a clínica... A carreira inteira do profissional. A clínica do Kroner foi fundada tal ano e ele veio para Goiânia e não sei o que tal. E investimos em tecnologia todo ano. Sabe, por mais que seja interessante, acaba atingindo menos gente. Então hoje... Até porque existe uma coisa, Kimura, muito importante, que é desvio de atenção. Sim. Então você imagina, eu acho que quem está nos assistindo, ele tem que se imaginar no lugar do cliente. Sim. Então imagina que você queira colocar um implante. Aí você vai abrir o Google, um dos canais de você ter pacientes novos, e aí você vai digitar, quero fazer meu implante. E aí na hora que abre o site, abre aquele site falando de endo, de tudo, e o implante é um pedacinho. Isso não pode acontecer. Então, se o paciente buscou o implante, esse site tem que ser só de implante. Não adianta você querer trazer outras vendas. Porque a jornada até chegar na guia do implante ela é muito longa. Então, a landing page é a página, para quem não conhece, né? Mas a landing page é uma página direcionada para aquilo que o seu cliente está procurando. E muito mais, sem distração. Então, ela tem um assunto que o paciente quer e um formulário para preencher o cadastro. Que é justamente o CTA. Então, assim, o CTA é a sigla para Call to Action, né, que é a chamada para ação, é algum comando que a pessoa tem no site que ela vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, não precisa estar escrito assim, quero agendar agora, mas se tem um formulário, é uma possibilidade da pessoa fazer uma ação. Tá? O CTA, na essência da palavra, ele convida para ação. Então, assim, preenche o formulário agora, quero fazer parte. Então, isso é um CTA. Mas se você tiver um formulário na tua página, e ela tiver as informações que dão a possibilidade da pessoa se esclarecer, e depois já tiver um comando lá para ela tomar ação e daí ser conduzida para outro lugar, já é uma landing page, né? E aí vamos falar um pouquinho de elementos da landing page, eu acho que é interessante, né? Sim, e muito importante, só dentro desse tópico ainda, é que durante todo esse processo o atendimento seja rápido. Nós já fizemos vários testes. E se você espera um dia para dar atendimento para esse cliente que foi lá e deixou o formulário, ele já nem lembra onde que ele clicou. Ele fala, Sim. é do que mesmo? Era do que eu deixei meu contato? Sim. Ele nem lembra. Então esse tempo de ação ele tem que ser muito dinâmico. E aí existem vários CRMs que as pessoas cadastram para tentar linkar isso com o sistema da agenda dela. Uhum. E isso é muito complexo. Por quê? Porque no final do dia acaba que normalmente as clínicas não possuem uma equipe muito grande. Então, quem faz essa tarefa acaba sendo a secretária. Então, é muito importante que nós consigamos centralizar todas essas informações em uma plataforma só. Em elementos da landing page, voltando à pergunta que você fez, normalmente, na página inicial, a gente tenta gerar um rapport ali com o cliente, então, uma conexão. Então, se ele procurou implante, até porque... Que ele já tenha a solução para aquele problema que a pessoa veio, né? Até porque o Google, por exemplo, se a pessoa digitou... Porque o Google é um leilão. Uhum. Então, se na estruturação, na essência da tecnologia, da sua landing page, do seu site, se a pessoa digitou implante, lá está a melhor clínica de Goiânia, ele não vai valorizar como se fosse o melhor implante de Goiânia. Então, se a pessoa buscou a palavra implante, é muito importante que durante toda a landing page tenha isso também, porque vai ser melhor ranqueado e muitas vezes você vai gastar muito menos dinheiro para aparecer. Porque quando você entra no leilão, o Google entende que você é um anúncio bem qualificado. Sim, eu entendo o seguinte, ó, uma tendência geral hoje, para vocês que estão assistindo aí, que estão anunciando, né, e estão trabalhando aí com esse esquema de internet, eu acho que o mundo ele se torna cada vez mais pragmático. As pessoas elas não gostam muito de perder tempo, sabe?
Então, se você faz um anúncio, se você faz uma página e você enrola muito para passar a informação, se torna oneroso de tempo. E aí o seu paciente, muitas vezes, ele perde a paciência e ele sai. Então, uma tendência hoje é que você trabalhe muito bem com a estruturação e a escolha das palavras ao constituir o seu site. Por exemplo, uma landing page, como elemento principal, é muito legal que você se coloque no lugar do seu cliente. Pensa, quando você entra no site, eu acho que a primeira coisa que ele analisa é a headline, ou pelo menos é aquele texto de abertura, sabe? Então faz muita diferença as palavras que você utiliza, quão extenso ou curto é essa palavra e qual é a mensagem principal que você está transmitindo. Eu acredito, e pelo menos é assim que eu tenho estruturado, depois queria ver a sua opinião, Kroner, mas eu acredito que nesse primeiro momento da landing page, você tem que contextualizar o problema e trazer a necessidade para a utilização do seu produto, o serviço, da solução que você tem. Tá? Eu faço bastante anúncio, né? A gente trabalha com landing page para venda da minha plataforma e de vários serviços que nós temos. E a verdade é que, assim, de maneira geral, a estruturação é problema-solução. Tá? Isso é uma estruturação simples, tem várias outras estruturações de landing page. Problema, solução e ação. Sim, problema, solução e ação. Mas eu acho que contextualizar o problema, ele é muito importante. Muita gente cai na sua landing page porque, como você deu o exemplo, implante, eu preciso fazer um implante. Mas ele não entende que fazer um implante implica em sérios problemas. Por exemplo, uma pessoa, ela fala, eu não tenho dente, eu preciso fazer um implante. Mas ela não sabe que em algumas situações passa o nervo alveolar inferior, que em algumas situações a quantidade de osso que foi perdida durante o processo de exodontia e remodelação do alvéolo, ele torna inviável a colocação do implante. Então, existem várias situações e existem várias necessidades. Enxertia, cirurgia guiada. E esse tipo de trazer essa consciência para o seu cliente é muito importante, né? Eu até acho, e isso é uma das coisas que eu venho falando assim com vários profissionais ao longo dos últimos anos, que hoje os problemas, eles, na maior parte das vezes, não são problemas de entrega. Tá? É lógico que tem muitas clínicas que não conseguem entregar o trabalho, mas eu acho que a maior parte das clínicas hoje de qualidade, né, que estão no mercado aí e que às vezes enfrentam percalços na captação de pacientes, tem um problema de distribuição, não é um problema de entrega. Sim. Tá? Então a clínica ela sabe conduzir, sabe fazer o procedimento, mas tem um problema de alcançar o cliente. Faz realmente a diferença em relação a anúncios, conteúdo que você coloca. São detalhes no seu tom de voz, na sua linguagem corporal e na maneira como você se expressa, né? Eu tenho visto assim que às vezes a gente não presta tanta atenção nisso e simplesmente escreve o texto lá e não passa por revisão. E faz muita diferença. Tá? A impressão que uma pessoa tem do seu trabalho, do seu serviço, ela é em questão de alguns segundos, principalmente se for questão de vídeo, né? Então faz muita diferença assim, você escolher corretamente a palavra, ter uma boa postura, trabalhar no seu tom de voz. Isso tudo é treinável. Eu até brinco assim, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida ou com muita vergonha, assim, sabe, de gravar conteúdo, de falar. E isso é treinável, né? Não é que eu estou totalmente à vontade aqui gravando com vocês, mas é que acaba se tornando uma coisa mais natural porque você vai fazendo isso repetidamente. Então tudo isso é treinável. E à medida que você vai melhorando o seu processo de comunicação, você vai vendo que vai soando um pouquinho mais natural e aí você vai alcançar um público que interage com você e que fala, putz, isso aqui faz sentido para mim, né? Exatamente. E o melhor da comunicação é o seguinte, e é o mais curioso também, né? Às vezes a gente grava, por exemplo, 10 vídeos e olha que interessante, você fala assim, o vídeo 3 é o vídeo top. Esse vídeo vai performar bem pra caramba. É o que menos dá resultado. E às vezes não dá resultado. E aquele vídeo que você não gostou muito, às vezes dá muito resultado. Então é engraçado porque nossas crenças, elas não retratam realmente a realidade. E eu acho que a única forma de você não tem previsibilidade total de saber qual é o anúncio que vai dar certo. Mas você tem que ter várias opções ou muitos canais para conseguir atingir o máximo número de pessoas. E a matemática não mente, né? Por isso que você tem que testar, fazer muitos e testar mesmo. Não existe outro caminho além desse. Então, para quem não sabe, né? Tem mais de 3 anos que nós tentamos desenvolver
soluções para que seja mais fácil para o dentista durante a rotina dele. Sim. E esses testes, né? Porque isso é muito caro, né, Kimura? Você imagina, cada vez que você for mudar a landing page, você tem que pagar toda uma equipe para mudar aquilo dali. Então, isso se torna inviável os testes, Sim. o que é ruim. Então, daí que a gente vem trazendo, e para quem não sabe, nós temos uma plataforma que é para ajudar e unificar todas essas dores do dentista. Então, por isso que é muito importante a gente trazer essas facilidades para os testes e para que... Porque se o dentista não tem essa capacidade de teste, ele acaba não fazendo. Porque o esforço financeiro e o esforço de criação é tão grande que ele acaba não fazendo. Olha só. E aí o problema maior é o seguinte, ele acha que não funciona. Porque ele testa a primeira vez e ele acha que vai funcionar. A chance de funcionar na primeira vez é 0. Sim. Então... É o que eu falo assim, ó, a dica de ouro aqui, para quem tá iniciando e quer atingir mais público, o pessoal acha assim, que eu tenho que gravar uns 3, 4 anúncios e colocar muito dinheiro, tá? E na verdade, a sacada é justamente o contrário. Você pode trabalhar com orçamento menor, mas você tem que fazer muito anúncio. E deixa a matemática falar por si só. Exatamente. Analisa Você tem que fazer os testes e trabalhar por longo prazo. Então, assim, o grande erro é que as pessoas elas fazem o caminho inverso. Fazem 3 anúncios, colocam muito dinheiro no primeiro mês e a hora que a agenda lota, ele fala, vou parar o marketing, porque a agenda está lotada. E a grande questão hoje do tráfego, do marketing, eu acho que é o contrário. Você tem que gravar muito anúncio, 30, 40, 50 anúncios, um monte mesmo, e trabalhar com menos verba, só que distribuindo esse conteúdo ao longo do ano todo, sem parar, mesmo que a tua agenda esteja cheia. E isso permite que você vá direcionando para diversas landing pages. Tem que fazer vários sites ou várias páginas de captura para que as pessoas elas façam trilhas diferentes. É muito difícil você acertar uma trilha logo de primeira. Você tem que fazer tipo assim 15 trilhas, 20 trilhas. E aí, dentre essas 20 trilhas, você vai testando aquela que performa mais e ao longo do tempo você vai aumentando o nível de investimento para aquela única trilha. Só que é justamente isso que você falou. Às vezes é custoso. Quando eu falo isso para as pessoas, eles falam assim, cara, então quer dizer que eu tenho que fazer 10 sites ou 15 sites? E eu falo, tem. E se fosse há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, de fato, cada site você ia pagar R$3.000, porque era o custo que custava para desenvolver um Fora hospedagem, manutenção e por aí vai. Hoje, e essa é uma das grandes vantagens, e por isso que a gente vem trabalhando nesse sistema ao longo dos últimos anos, né? Mas eu acho que essa é uma grande vantagem para o usuário. Você, através de uma única solução, que é o software odontológico, que é a solução que gerencia os pacientes dentro do consultório, dentro dessa gestão, você também já faz a sua landing page. Você não tem um custo adicional, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma... E o melhor de tudo fica integrado. Por quê? Existem alguns termos dentro do marketing que é difícil de você mensurar se a longo prazo aquilo está dando certo ou não. Então, como o paciente que deixou, na verdade não é paciente ainda, aquele lead que deixou o contato ali no formulário, você mensurar quanto que ele vai gastar na vida dele inteira com você é muito difícil. Sim. Até porque você não consegue saber de onde ele veio. Então, como no nosso software, ele automaticamente já cria um pré-cadastro, uma ficha mesmo de paciente para ele, você consegue mensurar isso com o plano de tratamento que ele aprovou. Sim. Nos CRMs tradicionais isso é impossível. Não tem como você falar, esse daqui veio daquela campanha para você conseguir mensurar a longo prazo se deu certo ou não. Você só consegue mensurar, veio tantos agendamentos ou não. Então é muito mais a fundo e complexo. E é legal porque assim, como a gente falou, o Infodental é um projeto que não vem de agora, né? A gente está trabalhando há 3 anos e muito do trabalho foi em silêncio, porque a gente não fica divulgando enquanto está trabalhando. Primeiro, para não trazer o olho gordo, sim, né? Que é complicado. Mas porque eu acho que a gente foca melhor, né? Sim. E nesses 3 anos foram vários problemas, solução, problema, solução. E eu acho que chegou o ponto em que realmente as coisas elas estão caminhando muito bem, sabe? E agora é possível que o profissional ele faça várias páginas, né? Então com um único custo. Só com a assinatura do software dele. E ele já faz várias páginas e os cadastros que vêm dessa página, eles vão diretamente para a sessão de pré-agendamento. Então, por exemplo, a sua secretária ela já começa a receber... Ação em tempo real. Ação em tempo... por exemplo, se o seu Antônio, por exemplo, está navegando lá na internet e digitou implante dentário
e ele caiu na landing page, que você está anunciando no Google. Aí ele caiu na landing page do implante dentário da sua clínica. E ele falou, nossa, o Dr. Kroner é muito interessante, vou preencher aqui o cadastro. Daí ele coloca Antônio, coloca o número de telefone. A hora que ele dá o Enter, isso cai lá no software do teu consultório e entra num painel de ação, onde a sua secretária fala, o Antônio entrou em contato agora. E ela pode pegar o celular e já mandar uma mensagem. Ou melhor, nem pegar o celular, porque o WhatsApp está integrado no software já. Então ela simplesmente manda mensagem para o Antônio e fala, nós vimos que você entrou em contato pelo site e tal, e eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te ajudar. Está precisando de alguma coisa? Eu sou seu assistente pessoal para te ajudar nessa jornada de ensino. E mais interessante que isso, a gente consegue monitorar em uma única página, desde o momento que ele entra até o momento que ele é agendado, que ele aprova o tratamento ou não. Então, em uma única página, a gente acompanha todo o funil dele, todo o fluxo dele. E se ele desmarcar, ele volta para aquela aba de que ele não está com agendamento, que ela precisa ligar para ele de novo e remarcar. Não, e tem outra, que, nossa, tem muita coisa que a gente pode falar aqui, mas do WhatsApp, a própria mensagem do WhatsApp ela pode ser automatizada. Então, é assim, diminui muito a chance de erro da sua secretária ou recepcionista e melhora muito o fluxo, porque todos os pacientes que eles estão preenchendo a landing page, eles não vão para um software de fora para você integrar depois com o seu, integrar. Se é que tem integração. Não, e a integração, ela é onerosa, assim, porque, sabe por quê? Porque o dentista ele não sabe que dá para integrar. Não. Então, por exemplo, e outra, o dentista ele nem conhece... Vamos pensar no fluxo normal. Ele teria que contratar uma agência, exatamente. Ele teria que pagar hospedagem, aí ele teria que contratar um outro CRM. Aí ele tem que colocar uma equipe para integrar tem que colocar um pixel, aí ele tem que integrar o sistema de CRM com o pixel dessa página. Aí ele tem que integrar com o chatbot dele. Exato, aí tem que integrar. E assim, sinceramente, você trabalha com paciente, tem faceta para colar, tem um monte de coisa. Cara, a gente não vai atrás desses sistemas, tá? Eu tenho esses sistemas dentro da minha plataforma de ensino, porque eu trabalho com isso, mas vou falar, eu levei anos para entender esse fluxo. Olha só, hoje, no Infodental, você já tem o site que você faz lá em questão de minutos, você mesmo. Aí, o formulário ele já está integrado com o seu software. Que já está integrado com o WhatsApp. Que já está integrado com o WhatsApp. Que já está integrado com a agenda. E ainda já fica tudo organizado. Que já está integrado com a vida do paciente. Ou seja, o plano de tratamento que você fez para ele, que ele ainda não aprovou, com tudo. Então, nessa tela você consegue ver o que você tem, inclusive. Por exemplo, você chegou lá no final do mês e está precisando de dinheiro no caixa. Você tem lá todos os pacientes que estão aguardando aprovação. Todos. E eu vou te falar assim... E é muito dinheiro que muda, dinheiro. Eu só falei na assim, mesa. O Kroner falou para mim do software e tal, lançou a ideia, e eu falei assim, olha, e me convidou para fazer parte, até trabalhar como consultor, a gente está desenvolvendo, dando as opiniões e tudo mais, e eu falei assim, olha, eu só entro se for uma solução diferente do que tem no mercado. Sim. Porque tem muita solução no mercado. Só que assim, com olhar para a tecnologia atual e as demandas que a gente tem hoje para o consultório, não tem. Que tem toda essa integração para o futuro, sabe? Que é trabalhar com essa integração da landing page, facilitar a vida e trabalhar com o que há de melhor. E muito mais, né, Kimura? Hoje existem algumas soluções que pontualmente faz uma coisa ou outra, mas eles não dão valor. Por exemplo, o dentista ele é muito acostumado a dar valor nos mínimos detalhes. Cada milímetro para a gente importa. 1 milímetro para a gente são quilômetros. E a experiência do usuário, a facilidade com que o software é desenhada para que seja fácil da sua secretária entender é muito importante. Então, às vezes, alguns softwares trazem algumas soluções, mas para ele fazer uma ação mínima, ele tem que dar uma volta no software inteiro, que fica muito complexo e confuso. Então, a forma com que ele é desenhado, com que a experiência da secretária naquele agendamento ali, que ela realiza, é muito importante. Tem mais, nós importamos tanto com isso, com a secretária ser bem tratada, no sentido dela conseguir usar de forma fácil, que nós vamos implementar, né, no segundo semestre a questão de gamificação. Que nada mais é que o quê? Você dar pontos para a sua secretária pela ação que ela executa. Então, se ela executou em determinado tempo, você pontua ela. Com isso, ela vai ficar muito mais a fim de resolver os problemas, que no final vai impactar a sua vida 100%, né? Sim.
Eu acho que assim, o dentista hoje, ele tem que ser bom em muitas coisas, né? Tem que ser bom tecnicamente, né? Se comunicar muito bem e ainda ter todo esse funil bem estabelecido, né? A premissa de ter tecnologia hoje para ajudar em todo o processo é que você livra a sua atenção, né, de uma área e permite focar em outras áreas que são muito importantes, né? Eu acho assim que o 80-20 da clínica, e principalmente uma clínica que trabalha com performance, hoje a tendência é você não fazer aquelas clínicas com 20 cadeiras, sabe, 15 cadeiras, mas você trabalhar hoje menor, só que com um serviço mais personalizado. Eu vou te contar uma coisa interessante. Você me fez lembrar até o que você tinha falado agora há pouco, de ter constância durante toda a trajetória do marketing da empresa. E isso é muito importante, porque nós sofremos muito com isso na nossa, que é o quê? É sempre uma montanha-russa. Você vem, faz as campanhas, aí lota a agenda. Aí você fica tão estressado quando você está atendendo, você pausa as campanhas. Aí você entra num loop depois de um período de escassez de novo, e aí você volta, aí no período de escassez você sobra tempo, aí você fala, não, agora eu vou fazer mais marketing. Aí você para. Só que o resultado do marketing na odontologia, que é uma particularidade do nosso negócio, e a gente tem que entender isso. O tempo de compra nosso é muito demorado, a jornada do paciente ela é longa. Por mais que você faz rápido com ele ali, imagina, até ele vai lá, aí você agenda ele, aí ele vai fazer um exame, aí ele muitas vezes vai procurar outros profissionais, que tudo bem, é normal, é natural isso, e aí ele vai escolher por você. Então nós estamos falando de no mínimo 2, 3 semanas para ele tomar uma ação rápida, em média, obviamente, né? Existem aqueles pacientes que vão mais rápidos. Mas a nossa jornada é muito longa. E às vezes ele vai começar com você com uma profilaxia. E até ele fechar uma reabilitação vai demorar 1 ano. Então, para ele ganhar confiança de fato em você e executar aquele procedimento. Então essa jornada ela é muito longa. Até hoje nós temos resultado de campanhas de 2 anos atrás. Entendeu? Então não é da campanha de agora. Então você tem que persistir na constância, senão você sempre vai enfrentar isso, que é uma coisa que a gente enfrentou e enfrenta um pouco ainda, entendeu? Então isso é muito importante. Outra coisa muito interessante, teve uma época que a gente estava bem ativo nessa questão das campanhas, cara, era uma loucura. O horário de atendimento nosso normal era até as 10 da noite e muito cheio. E aí, até no software, foi quando eu falei, a gente precisa melhorar a otimização do nosso tempo. E aí, por quê? Eu tinha percepção que a gente precisava fazer uma expansão. Na época, nós tínhamos 4 cadeiras e com possibilidade de expansão de mais 2. A gente ia executar uma obra de expandir para mais 2. Foi quando a gente trouxe uma ferramenta para dentro do software, que é o que você falou, de gestão de tempo. O que a gestão de tempo faz? Ele pega toda a taxa de ocupação, você determina quais cadeiras que você quer que trabalhe por determinados períodos de tempo, quais profissionais que você quer que trabalhe por determinados períodos de tempo, e ele pega os índices de ociosidade. E eu vou te falar, quando a gente foi fazer isso, porque eu como administrador, eu estava lá o dia inteiro, trabalhando e não tinha tempo de olhar para a clínica, quando eu instalei essa ferramenta, que a gente implementou ela na clínica... Você viu que tinha muita ociosidade. Eu vi que tinha muita ociosidade. Que a gente tinha que, ao invés de aumentar 2 cadeiras, diminuir uma. Então, que na verdade, a gente estava enfrentando, nem se eu quisesse, eu tinha como ocupar todas elas. Porque quando a gente implementou essa ferramenta, a gente viu que a gente não tinha nem auxiliar suficiente e nem dentista suficiente para as 4 cadeiras. Então a gente ia fazer uma obra com uma falsa percepção de agenda cheia que a gente tinha, sendo que a nossa capacidade de expansão era muito maior. Porque você tem que atuar em etapas. Primeiro você deixa tudo ocupado, depois você pode, antes de fazer uma expansão, aumentar as horas de trabalho, contratando mais pessoas, e depois você vai pensar numa expansão física de fato. Isso é uma crença também que eu acho que vem muito... São de várias gerações, né? Mas antigamente eu acho que existia a percepção de que uma clínica bem-sucedida era aquela que tinha muitas cadeiras, né? Tipo 8, 10 cadeiras, e que trabalhava com um fluxo muito grande. E eu acho que a tendência hoje, e é um movimento que você vê até de clínicas mais sofisticadas, elas têm preconizado um atendimento boutique, com menos quantidade, só que com uma experiência de usuário melhor.
E você, trabalhando com essa eficiência, você vai perceber o seguinte, que você não precisa de tanto paciente assim. Você pode trabalhar com menos pacientes, só que com uma eficiência muito maior, cobrando muito melhor e trabalhando com um atendimento mais refinado. Né? É uma questão de filosofia também, que você no começo sofre, porque existem aquelas clínicas que atendem de 10 em 10 minutos. Tá. E aí eles conseguem, não que esteja errado, tá? Mas o que você consegue resolver de 10 em 10, 15 em 15 minutos é muito pouco. Por mais que você seja produtivo, eficiente e tudo mais. Se você naquele mesmo período de tempo atendesse meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, você conseguiria resolver muito mais tempo. E essa ferramenta, ela mostra pra gente, ela aponta que em longo prazo, no curto prazo você vai sofrer. Por quê? Porque você tem uma demanda muito grande ali de pacientes, aí imagina, se você passa de 10 para 30 minutos, vai ser um trauma muito grande. Sim. Só que a longo prazo você vai ver que vai sobrar muito tempo para você. Então você tem a falsa percepção de que sua agenda está cheia, porque cada 10 minutos tem pessoas ali, mas você não é tão resolutivo. E aí a partir do momento que você coloca períodos maiores, você é mais resolutivo. Olha a economia. Imagina quantas vezes você vai atender o paciente em 10 minutos. Se você diminuir isso pela metade, é metade de luva a menos, é metade de máscara a menos, sim, o paciente sai mais satisfeito, ele vai te indicar mais, porque ao invés de terminar o tratamento dele em 6 meses, você terminou em 3. Então o impacto disso a longo prazo é imensurável. Eu acho que a tendência geral, não é só da odontologia, tá? Mas eu acho que de todos os serviços, que você não precisa trabalhar com tanta quantidade, mas é você refinar cada vez mais os seus processos para trabalhar com mais qualidade. Mas a quantidade é isso que eu estava falando, ela está implícita em tratamentos não resolutivos. Sim. Entendeu? Então a pessoa ela tem a falsa percepção de que ela tem muito paciente, mas na verdade ela não tem, ela está sendo improdutiva. Ela está só trabalhando, rodando e patinando. E realmente, assim, tem tanta clínica hoje que você vê que é muito movimento, mas pouca direção, né? Sim. É aquela questão. E a constância é uma coisa assim que realmente faz a diferença entre as pessoas que estão performando no nível altíssimo, daquelas que patinam muito para alcançar algum lugar. Olha, a gente estava comentando sobre, fazendo analogia com o restaurante, né? Sim. Que os restaurantes com estrela Michelin, eles são sim excelentes nos seus pratos, mas o chefe que ganha uma estrela Michelin, ele ganha não pelo trunfo de fazer um prato excelente uma única vez. Porque se fosse assim... Tinham vários, né? Porque tem várias pessoas habilidosas tecnicamente, mas são aqueles que criaram um sistema, ou pelo menos um método, onde eles entregam aquela qualidade em todas as circunstâncias. Ou, por exemplo, se o restaurante está cheio ou ele está vazio, ele entrega com qualidade. Se é inverno ou se é verão, ele entrega com qualidade. Se as rodovias estão fechadas ou abertas, ele entrega com qualidade. E assim, mesmo diante de tantas variáveis externas, ele consegue entregar sempre com um nível alto, né? E isso é muito difícil você conseguir se você faz todos os processos na unha, na mão, né? Tudo através de manual. Tem um ponto, pode falar. Eu acho assim, que no restaurante, sim, você pode ter uma sequência de profissionais ou de chefes que estão altamente capacitados para cada um fazer uma etapa, mas numa clínica odontológica, você há de convir que é realmente complicado você trabalhar com todos os sistemas com esse nível de execução. Por isso que faz muito sentido automatizar muitos processos. E imagina, só fazendo uma analogia, é como se você chegasse lá tem um prato de salmão, por exemplo. Aí você chega lá, por algum motivo teve um problema na rodovia, o salmão não tem. Quando nunca aconteceu isso com você na clínica? Você chega lá, o paciente chegou, era para instalar uma prótese e a prótese não está lá. Sim. Então, o Infodental, ele ajuda nesse processo. Como? Quando você vai marcar um agendamento, nós temos a opção de você, no agendamento, colocar se você vai precisar de algum serviço de laboratório, se você vai precisar de algum exame de imagem. Poxa, imagina você chegar lá, você pediu uma tomografia para o implante, e aí quando você viu, a clínica radiográfica não entregou ainda, e a sua secretária ela não checou. Então é como se fosse um to-do list por agendamento. Tá? A analogia, assim, que acho que fica legal, é o seguinte: imagine que você tem que fazer um filé alto, assim, ó, na frigideira. Você pode acertar o ponto sendo bom, então você sabe exatamente o momento que você vira e quanto tempo fica lá. Ou você pode instalar um termômetro, que você fala, toda vez que a temperatura da carne no meio estiver tal, ele vai estar no ponto certo. Sim. Então, a chance de êxito é muito maior se você tem um sistema
se você tem alguma tecnologia que permite isso, né? E a gente tem que lançar a mão da tecnologia, porque do contrário vai ficando complexo. Imagina, eu gosto de fazer, porque eu já trabalhei na recepção para poder entender as dores da secretária. É uma loucura. As clínicas que possuem, não vou nem falar que das clínicas que a secretária, elas atuam no atendimento, mas vamos supor as clínicas que tem, ela que faz toda a gestão, a vida dela é muito difícil. Por quê? Ela tem que agendar os pacientes de amanhã, ela tem que confirmar os pacientes de amanhã, ela tem que atender o telefone, na hora que o paciente sai, ela tem que reagendar, ela tem que enviar atestado, ela tem que enviar pedido de exame, ela tem que enviar receituário. Então é tanta função, e o problema é que às vezes realmente ela fica ociosa, e você acha que por ela estar ociosa, ela consegue aguentar todas aquelas funções. Só que quando chega um determinado ponto, vem 10 funções para ela ao mesmo tempo. Sim. Então ela não vai dar conta, ela vai falhar. Porque você imagina, todos os pacientes que desmarcam ou que faltam, você concorda que ele tem que ter um agendamento futuro? Senão você vai esquecer dele? E aí você vai lembrar dele lá no banho. Nossa, a dona Joana, esqueci dela. Aí você pega e manda uma mensagem para a secretária. Então fica aquela coisa muito amadora. Então o InfoDental ele vem para isso, porque dentro do, que inclusive é uma exclusividade nossa, que a visualização Kanban é um mapa de tudo o que acontece na clínica no final do dia. Então a gente consegue mensurar e monitorar tudo isso que está acontecendo. Então, foi feita a evolução do paciente? Foi feito o próximo agendamento dele? Foi mandado o exame para ele? Então, tudo isso através da tecnologia, né? Então, facilita muito a tarefa dela. E falando em facilitar a tarefa da secretária, é muito importante lembrar do InfoZap, né? Que é uma tecnologia que nós temos, que ele faz a confirmação dos agendamentos dos pacientes. Só que imagina essa confirmação, porque o que é o certo, Kimura? Um paciente que agendou há 6 meses com você, se você ligar para ele com 24 horas de antecedência, qual que é a chance dele vir amanhã? Não, é baixa, né? Muito baixa. Um paciente que você agendou ontem, a chance de ele vir amanhã é muito maior. Agora você imagina a secretária tendo que entrar na agenda, identificar se esse agendamento é um agendamento bom ou ruim. Você acha que é uma tarefa fácil? Ela confirmar com 24 horas já é difícil. Ela identificar o de 24 horas, o de 48 horas... Se esse paciente foi de 6 meses ou não... Ou não, é muito difícil. Então, o nosso software, através da inteligência dele, ele já faz isso de forma automática, facilitando a... Ele já identifica se é um paciente que foi agendado há 6 meses atrás, se ele foi agendado semana passada. Então, e toma atitudes em tempos diferentes. Sim, e ele já sinaliza isso. Então, eu acho que olha, são várias... Se a gente for conversar aqui vai muito tempo, né? Mas são várias soluções e a boa notícia, eu acho que talvez a melhor de todas, né? É que esse sistema ele vai se tornando melhor a cada semana, porque eu vou passando os feedbacks, né, do que é necessário, que precisa implementar. A equipe de especialistas também está trabalhando constantemente, o Kroner mesmo identifica as necessidades e semana a semana o software vai ficando cada vez melhor. E mais importante, de onde a gente menos imagina, é de onde vêm as melhores ideias. Então nós damos ouvido aos nossos clientes. Obviamente que a gente não consegue fazer algo extremamente personalizado para ele, que seja um problema só dele. Mas é muito difícil a pessoa ter um problema que é só dele, normalmente é da comunidade. E nós damos ouvidos a essas pessoas e colocamos na nossa esteira de desenvolvimento. Gente, então acho que assim, esse episódio ele vem mais para mostrar para vocês as possibilidades hoje do software, né, da tecnologia, nesse funil de relacionamento aí com o cliente e aplicabilidade para todo dentista que quer alcançar mais constância, uma entrega melhor dos seus resultados no consultório. Só para finalizar então também, acho importante falar o que nós abordaremos nos próximos capítulos aí. Nós vamos falar aí sobre... financeiro, contrato, prontuário 100% automatizado. Todos os aspectos que dizem respeito estoque. A gestão de consultório e clínica, né? Eu acho que é isso aí. É isso aí. Nos vemos no nosso próximo episódio então, né? Tamo junto, Kimura. Valeu.